O primeiro encontro regional em busca pela paz apresenta a palestra com o expositor Newton Júnior, com o tema Em Busca pela Paz. Local: Céu, Companheiros Espíritas Unidos. Fundado em 25 de outubro de 1988, originou-se de uma reunião de amigos para estudos da doutrina dos Espíritos, tendo como remanescente a senhora Ermelinda Santos Barros, ainda em atividade. A atual dirigente da casa é a senhora Silvia Helena Vicente. O Céu nasceu sob a luz dos estudos, mantendo-se essa tradição até os dias de hoje, incluindo em suas atividades evangelização, palestras, passes, atendimento fraterno. Possui ainda atividades sociais junto à comunidade através de fornecimento de enxovais a gestantes e atendimento a famílias carentes. Jesus, na última ceia, ele, antes de cear com seus apóstolos, ele lavou os pés dos apóstolos e foi até estranho. Como assim? O nosso Messias lavou os nossos pés? Pedro, por exemplo, que era muito bravo, né? Ele não queria, não falou assim: não, mestre, que isso? O senhor lavou meus pés de jeito nenhum. Aí Jesus falou: Pedro, se você não permitir, você não poderá mais me seguir. Aí, o ministro disse: ele falou: tudo bem, então, não quero fazer o quê? Porque Jesus ali estava demonstrando o que nós chamamos de humildade. Mas na realidade o que ele queria mostrar era a igualdade. Ele estava ali como Messias e ele tinha que ser exemplo, referência para as pessoas que o seguem, ou o seguiam, continuam seguindo. E é isso que ele tem feito conosco até os dias de hoje. Há mais de 2000 anos ele vem nos mostrando qual é o caminho, de que forma eu tenho que encontrar a minha paz. Porque ele falou: deixo-vos a paz, é a minha paz que vos dou. Mas para isso tens que amar uns aos outros como eu vos amei, ele falou para os apóstolos. E nos dias de hoje, tão atribulado, cheio de competição, nós continuamos ainda buscando a paz no mundo exterior, como os apóstolos faziam naquela época, como o povo daquela época fazia, como nós fazíamos naquela época. Porque na realidade nós somos reencarnacionistas e sabemos que nós estávamos lá. Se não encarnado, desencarnado. E estar no mundo espiritual não significa que eu esteja alheio às circunstâncias que estão acontecendo no planeta. Muito pelo contrário, normalmente nós estamos muito mais intensamente no mundo material interferindo no mundo espiritual interferindo no mundo material. Porque aqui nós temos tantas preocupações, nós temos tanta necessidade de sermos aceitos pela sociedade, como uma forma de carência emocional, que nós passamos pela vida. E tudo aquilo na qual nós nos comprometemos conosco, porque há um engano muito grande de achar que o nosso compromisso é com a espiritualidade, é com Deus, com Jesus. Nós não temos o compromisso com Ele, eles são os nossos guias, e Jesus é o nosso mestre, nosso modelo e guia. Mas o compromisso é comigo. Eu reencarnei para mim. Eu não reencarnei para os meus pais, para o marido, para a esposa, para a sociedade. Eu reencarnei para mim. Porque quando eu reencarno, eu chego nesse planeta de provas e expiações com a necessidade de resgatar a minha moral, os meus valores, a minha paz.
a paz que eu perdi há algum tempo. Nós viemos dos reinos, todos sabemos, o mineral, o vegetal, o animal. Não que nós tenhamos sido pedra, a gente não pode ser mineral. Como pedra não, nós fomos moléculas de carbono, hidrogênio, que somos átomos, né? E dessa fusão do átomo se torna moléculas. E a molécula está com vida, porque o átomo tem vida, não inteligente, mas energia. Então ele se funde a molécula e assim ele vai se desenvolvendo. Milhões de anos se passaram até fazer com que esses minerais que estavam fundidos chegassem ao reino vegetal, que eram as anêmonas, toda aquela parte orgânica. E depois viemos para o mundo animal, que é onde o instinto prevalecia, não existia a razão, como hoje ainda não há para o mundo, apesar dos nossos pets, muita gente fala assim, só falta falar, ele é muito inteligente. A inteligência nos animais existe, mas ela é primária, ela está dormente ainda. Então o que prevalece é o instinto, mas ele convive conosco, sente-nos as nossas necessidades. E a nossa palavra tem uma vibração e eles a entendem. Na transição do animal para o nominal, levou outros milhões de anos. Passamos pela parte primitiva, onde a razão estava presente, né? Já tínhamos a inteligência pronta, mas nós éramos brutos, brutais. Aí o instinto prevalecia. 80%, 90%, 70%, 60% ainda era instinto. E ao passar do tempo, tantos outros séculos, né, nós começamos a fazer com que a nossa razão dominasse, perdesse esse domínio para a inteligência. E é o dia de hoje. Porém, hoje somos racionais, somos inteligentes, mas ainda temos um quê da animalidade, do instinto. Por isso que nós lutamos tanto, necessitamos, de alguma maneira, esse processo de aceitação. Somos seres gregários, nascemos para viver em grupos, né? Então, nesse processo, viver em grupo, para nós ainda simboliza sobrevivência. Ainda temos um instinto de sobrevivência. E o meu instinto de sobrevivência diz o seguinte: o grupo tem que me aceitar. Se eu for excluído desse grupo, a minha sobrevivência está em perigo. Isso é o inconsciente falando. Então temos necessidade de sermos aceitos na família, independente dos nossos valores, das nossas vontades, enquanto criança. Depois, quando passamos a idade da fuga da caverna, da saída do mundo afora, eu trago comigo a ligação afetiva e emocional com a família. Mas eu estou num mundo novo, a sociedade, e lá eu começo a confrontar tudo aquilo que a minha família, os meus pais, me incutiram na minha persona, começa a enfrentar 3 situações. A minha persona, que quando aquele pai que me colocou, o que é certo, o que é errado, mas não me convenceu, foi mais por imposição, foi mais porque eu não tinha como fazer. A minha fragilidade da infância, da pré-infância, da infância, a pré-adolescência. Mas ele me orientou, mas de alguma forma não me conquistou, não me convenceu. Mas eu tenho que seguir nesses padrões familiares até o momento que eu estiver livre para poder caminhar no universo afora. E os meus valores, o meu caráter, os valores da família chegam no ápice da transição em que eu tenho que escolher o meu caminho. E aí o caráter prevalece. Na famosa adolescência, pré-adolescência. Agora eu sou dono de mim.
Eu não preciso. Quem que nós já escutou isso, né? Agora é a minha hora, agora é a minha vez. Muitas vezes nós ouvimos assim: você errou, agora me deixa errar. Né? Como se fosse uma forma de enfrentamento da vida. E o jovem vai para a vida, mas ele vai para a vida com esse sentimento, esse instinto de preservação. Ele não consegue ficar só. Então ele busca da matilha, do grupo. Eu preciso encontrar um grupo na qual eu me afinizo. Mas é muito difícil, porque somos seres diferentes uns dos outros. Somos seres individuais e únicos perante a criação. Aí eu encontro um grupo parecido com a minha necessidade. E eu preciso ser aceito no grupo, de qualquer maneira. E esse é o conflito que nós começamos, de alguma maneira, a exteriorizar. E nesse conflito, muitas vezes eu me sinto rejeitado. Estou no grupo, mas não estou. Estou no grupo, mas não sou visto. Faço apenas parte do grupo. Mas eu não quero isso, nenhum de nós quer isso. Nosso ego ainda que prevalece, eu quero ser percebido. Eu posso até não ser e aceitar não ser, mas eu quero ser percebido. Eu quero ser aceito. E eu começo a criar o quê? O vínculo cognitivo. Se o grupo valoriza a forma física, eu vou tentar fazer o máximo para estar dentro do padrão do grupo. Se o padrão do grupo é o conhecimento, beleza, maravilha, eu vou buscar. Mas e quando eu estou perdido, não sei para onde vou, e não me encaixo em nenhum desses grupos, ou porque não tive dentro da minha persona esse ensinamento do padrão, ou então aqueles que me tutelaram não me deram a verdadeira atenção, ou me impuseram a situações que para mim não era agradável e não tinha explicação por que eu estava passando por aquilo. E nesse momento eu não me enquadro em nenhum grupo. E aí o que ocorre? Existe nesse planeta de quase 8 bilhões de espíritos encarnados, né? São quase 30 desencarnados, em que há grupos que também se identificam com isso. São perdidos, desorientados, são os excluídos, são os abortados emocionalmente. E eles se encontram. E como eles não têm um padrão, de consciência e nem um líder de forma consciente, o que acontece? Vira um grupo que automaticamente está desorientado, simplesmente só voltado a afrontar a sociedade. Porque eu não consegui ser aceito no grupo que está em volta. Na realidade, eu não me coloquei, né? A gente se sente rejeitado e se afasta. E por eu não ter sido aceito, e eu agora tenho um novo grupo na qual eu acredito, apesar de não haver uma liderança, de uma forma consciente, de uma forma inteligível, de uma forma inteligente, de uma forma coerente, eu tenho que mostrar para a sociedade que eu estou bem, que meu grupo está bem. Mas eu não acredito nisso. Esse é o nosso maior problema da nossa paz hoje. A paz de espírito, todo mundo busca. Todos aqui não busca a paz de espírito. E aí que pergunta assim, quando é que eu vou ter paz de espírito? Porque na realidade a paz de espírito não está no mundo afora, como Jesus falou. Se queres ter paz, se queres ter alegria, se queres me encontrar,
entra no teu quarto, apaga a luz, fecha as portas, silencia e me ouvirás. Porque a resposta da nossa paz de espírito está dentro de cada um de nós. Saber verdadeiramente o que há em nós que está, de alguma forma, nos tirando do caminho da felicidade. São as famosas trilhas, né, do prazer. Quando eu falo prazer, não falo prazer sexual, o prazer das drogas, do cigarro, que também é uma forma de preenchimento de vazio existencial. Mas o prazer de perceber que, como Jesus nos disse, nós somos seres maravilhosos, amorosos, fraternos, solidários. Podemos não estar, mas somos. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. O próprio Jesus nos disse na época: sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. E quando ele falou isso, ele não estava dizendo que eu poderia curar pessoas, porque na realidade nem ele curou as pessoas, ele mesmo demonstrou, nós não entendemos. Porque quando ele via alguém enfermo, por mais evidente que fosse a sua enfermidade, um cego, um leproso, um paralítico, ele perguntava, primeira coisa, ele perguntava: que queres que eu faça? Olha o respeito que ele tinha. Ele não saiu curando, né? Que queres que eu faça? Eu quero que me tire essa lepra, me volte a fazer andar, me volte a fazer enxergar. E ele perguntava 3 vezes: tens fé? Tens fé? Tens fé? Sim, tenho fé. E aí ele magnetizava e curava a pessoa. E aqueles que eram curados dessas enfermidades cruéis, só gritavam, pulavam, agradeciam, se ajoelhavam a ele e falavam: muito obrigado, Senhor, pela cura. E ele olhava para aquele olhar terno, os olhos, e dizia: tua fé te curou. Não fui eu, foi tua fé te curou. E é o que ele faz conosco hoje, até hoje ele faz isso. Jamais ele nos abandona, em nenhum momento ele se afasta dos nossos problemas. Mesmo que eu esteja criando problemas através de um ato de crueldade, de maldade, estou me infernizando, como ele fez ao cear na casa de Pedro, com prostitutas, ladrões, criminosos, político, né? Na época era o cobrador de impostos do político da época. Ele não recriminou. Quando Pedro entrou e viu esse povo na mesa dele, ele cobrava com Jesus. Ô mestre, como assim? Você não é Messias? Você não prega a verdade? Não prega o amor? Não prega o perdão? Como é que você come esse povo? Está de brincadeira, né? Aí ele falou aquela frase que todos nós conhecemos, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então Jesus estava sempre ao lado dos enfermos, como está nos dias de hoje. Porque cada um de nós temos uma enfermidade. E eu não estou falando física, porque a física é perceptível, né? Se eu tenho alguma enfermidade, eu sei. Pelo menos uma dor de alguma coisa eu vou sentir, né? Mas a moral eu não tenho como observar. É muito difícil. Porque eu pergunto para vocês, né? Quem aqui acha que quando comete um erro está errado? Ninguém, né? Porque se eu cometo um erro, se eu soubesse que eu estava errado, eu não cometeria. Nós somos sempre inocentes. E quando achamos vagamente que nós erramos, nós falamos assim: mas, é uma conjunção. Você tem razão, eu errei. Mas, pronto. Aí você não está convencido disso, né? Então, nesse processo,
Jesus nos trouxe isso, e naquela época ele nos mostrou. A paz interior, a vida como um todo, é uma grande locomotiva. Eu falo locomotiva porque nós somos o maquinista. E a locomotiva, ela leva um comboio, não é? Um comboio. E esses comboios e as nossas reminiscências, as nossas lembranças que estão nesses vários vagões, não só desta vida, os conflitos, os acertos, os enganos, mas como de várias existências. Mas o nosso comboio é muito grande. Olha aquele que você quer passar com o carro e não para de passar vagão, né? Então esse comboio é muito grande. Mas no comboio nós temos que ter, tem bagagem que não nos pertence. Tem bagagem que eu já devia ter deixado na estação há muito tempo, mas por apego estou preso a ela. Eu tenho que refletir, eu pegar coisas que nós costumamos pegar, bagagem que não são nossas. Problema de mamãe, problema de papai, né? Mamãe que se separou do pai, o pai que se separou da mãe, certo? Não perdoo meu pai por isso, como é que ele teve capaz de trair minha mãe? Mas você ama seu pai? Claro que eu, mas eu não perdoo. Eu não perdoo, porque afinal de contas, eu vou ter feito isso com a minha mãe. Mas ele te maltrata? Não, ele me ama. Não sabe o que faz para me agradar. E vice-versa. Né? Um filho que está em conflito, sem saber qual é o caminho. Né? Porque quando nós estamos perdidos, vocês concordam? Né? Quando o GPS não funciona, a gente não fica perdido, acaba indo para caminho nenhum. Né? É assim. Quando o meu GPS emocional está desligado, ou está conflitado, está sem sinal, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me mostre o caminho. Mas, na maioria das vezes, nem nós, aqueles que podem ligar o GPS, orientar verbalmente porque conhece o caminho, também está perdido. Está conflitando. Porque os meus valores estão soterrados por escombros de sentimentos que não são nossos. E se são nossos, são puro apego, puro orgulho, pura vaidade, esse germe que degenera a nossa razão. E assim nós caminhamos. Temos que entender que o trilho, ele tem dois perfis, né? Tem dois perfis onde o trem vai em cima. Primeiro perfil é assim, o que os outros pensam de mim não tem muita importância. O importante é o que eu sei que eu sou. Porque a ótica que as pessoas me enxergam, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não refletem aquilo que somos. E os nossos atos, por mais que a gente queira aceitar ou negar, não nos representam. Atos ou situações momentâneas, provenientes de toda uma disfunção momentânea. Pode ser, algumas pessoas têm essa habilidade, mas todos nós vivemos em conflitos. E o outro perfil é assim: eu não tenho como mudar as pessoas. Por mais que eu queira, por mais que eu ache que elas estão erradas, por mais que eu diga que a ame, eu não tenho como mudá-las. Alguém aqui já conseguiu mudar alguém mudar? Essa pergunta eu faço sempre quando eu faço palestra sobre isso, e a resposta é sempre essa: silêncio. Nós não conseguimos mudar as pessoas. Nós não conseguimos mudar as pessoas. Nós conseguimos oprimir as pessoas, fazendo com que elas façam aquilo que eu quero por vários motivos. O suposto amor, né? Eu amo, então vou me violentar emocionalmente para poder dar ao outro o que ele quer. Mas isso tem limite. Toda violência tem um limite. Tem um momento que você grita: não aguento mais. E aí você para e se cobra de tudo
todo um passado que foi corrompido por uma forma de doação que hoje sei que não valeu a pena. Muitas pessoas me procuram nesse estado. Então, a gente, se hoje quisermos despertar a paz no mundo, provavelmente se todo mundo tomar essa consciência, todas as pessoas, né? Daqui a uns 300, 400 anos não haverá mais guerras. Porque os conflitos vão diluindo. Porque, por incrível que pareça, a gente acha que a gente não tem responsabilidade com o conflito lá no Oriente Médio, né? Ou na Ucrânia, com a Rússia com a Ucrânia, a Síria, o Oriente Médio como um todo. A gente acha que a gente não tem responsabilidade, mas é muito vazio. O povo muito acolhedor, muito amoroso, né? Mas nós não temos diretamente, mas a partir do momento em que eu tenho conflitos emocionais, aonde eu crio lisuras ou machuco pessoas ou até aborto emocionalmente alguém que tem um sonho e você vai lá porque eu não acho que é o melhor para você, você aborta o sonho da pessoa, você tira aquele sonho, porque eu já tive uma experiência assim, não deu certo. E eu costumo dizer que você vai lá em São Paulo, tem uma rua só de vendedor de carro, não tem? Só de vendedor de imóvel, não é? E todo mundo está prosperando. Porque cada um tem o seu tirando os conflitos, né, econômicos de hoje, mas normalmente é assim. Então o que nós temos que fazer é parar, que nem aquela criança, hoje a sociedade como um todo, 80% da população mundial, quase isso, está ansiosa, está com transtorno de ansiedade. Isso, a última pesquisa que teve. 8% da população mundial está depressiva. Né? E os outros 5, 6% está com estresse. Então, nós estamos com alguma coisa. Isso. Então, estamos como crianças que estavam na praia, os papai e mamãe estão atrás, na cadeira, eu sentado, olhando para lá, e um momento irracional de compulsão, né, de surto, eu olho para frente e não vejo, a minha visão periférica é curta. Então eu só vejo aqui, não está meu pai e minha mãe, a tendência é levantar e sair correndo em linha reta. Né? E a criança se perde. E como é que se faz para encontrar os pais dessa criança? Em primeiro lugar é a criança parar, né? Parar, porque as pessoas todo mundo corre atrás, aquele pai se permite receber auxílio, aí ela pode expressar, depois de, né, ficar tranquilizada, expressar o que necessita. E nós somos crianças nos dias de hoje correndo ainda. Estamos correndo, algumas conseguem parar para se ouvir. Porque quando alguém, um adulto, pergunta para ela quem é seu pai, quem é sua mãe, ela vai se ouvir. Não é que está ouvindo, né? Ela está se ouvindo. Na verdade, ela está se escutando, porque ouvir todo mundo ouve, né? Cachorro latindo, porta batendo, carro. Ouvir, né? Quem não é surdo ouve. Agora, escutar é trazer para a razão, para a consciência, o momento e a análise. Aí ela vai se escutar e fala, meu pai falou e tal. Onde é que você está? Aí ela começa a dar os detalhes. E é o que nós estamos fazendo. Nós vamos parar de correr nas nossas vidas, ver o que está acontecendo, para me fazer com que eu esteja perdido. Mas como assim? Eu estou desempregado, eu quero emprego, sim. Quero emprego, mas é só procurar, é só mudar currículo, é só ter que trabalhar com carteira fechada. Será que não tem uma outra forma que o universo está te passando a informação e você não quer ouvir? Para aquela criança que não corre, fica menino, eu não quero escutar. Até a hora que ela se cansa e para. Será que eu não tenho algo para fazer? Eu não tenho problema com meu pai, com a minha mãe, não sei o quê. Tá, seu pai e sua mãe, você não consegue mudar. Será que não está na hora de você se mudar? Não só mudar em casa, né? Mudar o emocional.
a avaliação de tudo que está acontecendo, as circunstâncias. Falo pai, mas falo filho, falo patrão, falo enfermidade física. Será que eu não tenho que fazer alguma coisa? Por que eu estou assim? Qual o motivo que eu sou assim? Se sou um ser perfeito, sou um espírito, corpo físico está doente no olho. Então nós precisamos parar. Quando eu falo nós, não é vocês não, é nós. Tá? Eu, principalmente eu que está mais perto do meu ouvido, né? Minha boca. Nós vamos parar e falar, bom, pai, eu vou respirar. Tirar da minha cabeça os conceitos atuais. Não, eu acho que é isso, eu acho que a gente não tem que achar agora. Por enquanto eu não vou achar nada. Eu vou fechar minhas portas, fechar a janela, apagar a luz, né? Ficar em silêncio, respirar e ouvir, nos ouvir, e ouvir o universo. Porque todos nós, gente, todos nós, sem exceção, tem a resposta para o nosso problema. E a única pessoa que tem resposta para o meu problema sou eu. Não é ninguém, não é mentor, né, da moda, né? O mentor, o coach, eles podem nos dar um start. Mas só eu tenho a resposta. Falando como psicanalista, a gente vasculha o porão do inconsciente. É lógico, tem vários livros, mas o ideal, o correto é buscar no porão do inconsciente o que está trancado, fechado a 10 chaves, porque eu não quero saber, eu não quero lembrar, porque afinal de contas é isso que está gritando e que não me consegue fazer raciocinar e muitas vezes respirar. Então nós precisamos, como aquela criança que se cansou, parou e começou a ouvir, fazer o mesmo. Porque com certeza, Jesus nos acompanhou em todo esse trajeto. Os nossos amigos espirituais estavam junto com uma verdadeira nuvem, multidão, como aquela criança indefesa correndo pela praia, onde toda a multidão acompanha os passos dela, para que nós possamos ouvi-los e encontrar o caminho da paz interior. Primeiro encontro regional em busca pela paz. Realização: Lar Espiritual Ciane José. Coordenação: Newton Júnior. Se inscreva em nosso canal, adicione o sininho e nos sigam no Instagram. Nos acompanhe em nossas redes sociais e compartilhe.